Essa é a árvore dos dividendos, a melhor estratégia de médio a longo prazo que você pode seguir para organizar os seus investimentos e receber dividendos de forma recorrente e mais segura. O primeiro passo da estratégia é você construir a sua reserva, que será a raiz da sua árvore. E normalmente, em qualquer estratégia, apesar de essencial, construir a reserva costuma ser o passo mais chato e muitos acabam pulando essa etapa. Mas você precisa entender que, assim como uma casa precisa de uma boa fundação, uma árvore precisa de raízes sólidas. Caso contrário, cairá no primeiro imprevisto ou em qualquer turbulência, e você perderá tudo, tendo que começar do zero, o que dará ainda mais trabalho e custos desnecessários de tempo e dinheiro. Então não pule essa importante etapa, pois ao mesmo tempo que a raiz protege seus principais investimentos de imprevistos, também será uma alavanca de resultados em diversos períodos turbulentos. Só que para essa raiz ser eficiente, você precisa seguir alguns critérios para construir e administrar as suas reservas, que serão duas nesse caso. A primeira e a mais importante é a reserva de emergência, que, como o nome já diz, é só para emergências, ou seja, imprevistos urgentes que precisam ser resolvidos imediatamente. E por conta disso, o foco dessa reserva não é o retorno, mas sim a liquidez, ou seja, a facilidade de retirada desse dinheiro para resolver as suas emergências. Então evite deixar esse dinheiro preso ou ficar buscando bancos e aplicativos duvidosos só porque prometem uma conta que rende mais. Seja pé no chão com essa reserva, busque segurança e liquidez, sem ganância. Mas é claro que não é para deixar tudo na poupança. Coloquem qualquer coisa melhor, como um CDI diário ou até mesmo nos cofrinhos de retirada imediata que alguns bancos de sua confiança possa possibilitar. Concluindo esse raciocínio, é preciso identificar o seu perfil de gastos, pois se você tem gastos fixos menores que R$3.000 mensais, separe como reserva de emergência o equivalente a 3 meses de gastos, de preferência algo em torno de R$7.000 a R$8.000. Mas se os seus gastos fixos mensais já ultrapassam os R$3.000, separe o valor correspondente a 6 meses de gastos fixos, independente do montante, para te trazer uma segurança maior devido à sua capacidade financeira. E novamente lembrando, o objetivo da reserva de emergência é te proteger de imprevistos, evitando que você tenha que retirar dinheiro de suas principais aplicações para lidar com esses problemas, pois é preciso evitar essa prática ao máximo, já que ela dificulta e atrasa e muito os resultados dos seus investimentos, além de poder gerar prejuízos desnecessários. E a reserva de emergência, ela permite cobrir pequenos e médios imprevistos. No entanto, é importante lembrar que a vida não é um conto de fadas. Infelizmente, é possível que você tenha que passar por uma grande emergência antes da sua árvore começar a dar bons frutos, seja por fatores judiciais, dificuldades pessoais, necessidades familiares ou simplesmente por uma falta de sorte em algum período. E nessas situações, pode ser necessário retirar dinheiro dos investimentos, cortando a árvore pela raiz e tendo que recomeçar em um outro momento. Se isso acontecer, não se considere um fracassado, apenas continue tentando e se esforçando. A vida nem sempre é justa e para alguns será muito mais difícil construir riquezas do que para outros, devido a vários fatores, mas é sim possível. Então, nunca desista, continue batalhando. Portanto, tenha sempre em mente que a reserva de emergência não é milagrosa, mas é sim essencial para evitar danos à árvore por situações que poderiam ser facilmente evitadas. E se você estiver com dificuldade para terminar de montar essa reserva, o que é normal no início, você pode sim começar a investir nas outras partes da árvore antes de terminar a reserva de emergência, desde que no mínimo já tenha 50% da reserva construída. E se esse for o seu caso, mesmo assim você precisa manter a reserva de emergência em crescimento. Então divida o valor que irá aplicar em 50% para a reserva de emergência e 50% para outros investimentos, desde que esses outros investimentos realmente façam sentido e esteja em um bom preço de entrada. Caso contrário, é melhor começar a montar a sua outra reserva, que se chama reserva de oportunidade. A reserva de oportunidades, ao contrário da reserva de emergência, não é algo obrigatório antes de investir na renda variável. Inclusive, o melhor momento para se dedicar na construção dela é quando a bolsa está aquecida e a maior parte dos seus ativos estão valorizados. Porém, mesmo assim, é sempre importante criar o hábito de sempre reservar de 2 a 4% do valor que você irá investir na renda variável para colocar nessa reserva de oportunidades.
pois ela funciona como se fosse um excesso de reserva de emergência, sendo útil em situações em que o valor da reserva de emergência não for suficiente para cobrir um imprevisto, e nesse caso você pode até mesmo utilizar parte dessa reserva de oportunidade para complementar o valor necessário. Entretanto, o principal objetivo dessa reserva é acumular um montante para investir em momentos de quedas oportunas e não recorrentes, servindo como um acelerador do potencial de retorno nos investimentos. Pois geralmente, quando essas quedas oportunas acontecem, ninguém está esperando e são poucos os que terão um bom volume de patrimônio para aproveitar essa oportunidade, sem ter que vender algum ativo e bagunçar toda a carteira em busca daquela oportunidade. Mas é preciso ter conhecimento e paciência para usar essa reserva corretamente, principalmente para diferenciar uma queda oportuna de outras quedas, pois o mercado sempre vai ter altos e baixos, e se você utilizar essa reserva em qualquer baixa, não terá nenhuma vantagem com ela. Fora que tem muitas quedas acentuadas que são justas, ou seja, não caracterizam um bom desconto, porque a empresa mereceu aquela queda. Então a queda oportuna é aquela que a empresa cai, as ações caem, uma cota cai, porém não teve uma queda de fundamentos naquela empresa, ou seja, foi uma queda temporariamente injusta. Essa sim é a oportunidade que você deve aproveitar. Já as quedas pontuais e cotidianas, você aproveita elas com os aportes normais e com os seus dividendos. Então evite ficar emocionado e querer aproveitar todas as quedas utilizando essa reserva. E mesmo assim, quando você for usar, não use tudo de uma vez, pois nunca se sabe se amanhã essa mesma oportunidade não será ainda melhor do que hoje. E ao contrário da reserva de emergência, parte da reserva de oportunidade pode ser aplicada em títulos de médio a longo prazo que prendem o dinheiro por um tempo determinado, como IPCA+, Tesouro Prefixado, LCI, LCA, entre outros títulos, para elevar também os seus ganhos na renda fixa. Mas aconselho que você deixe livre para retirada rápida no mínimo 40% dessa reserva, tanto para dar suporte à reserva de emergência, quanto para aproveitar oportunidades de curto prazo. E mesmo aplicando os outros 60% dessa reserva, não coloque tudo no mesmo investimento e nem no mesmo prazo. Aplique em diferentes títulos e em diferentes períodos para manter uma rotação e diversificação eficiente de patrimônio. Pois para manter a árvore ainda mais segura, as raízes precisam ser espalhadas e não apontadas para o mesmo lugar e nem mesmo na mesma profundidade. Agora que você já sabe tudo sobre a raiz da árvore, vamos falar sobre uma parte mais polêmica, que é o tronco da árvore. Isso porque muitos não gostam e nem acreditam nessa classe de investimentos, no qual o tronco é composto. Inclusive, eu mesmo não acreditava, que são os fundos imobiliários, pois atualmente existe uma galera que defende com unhas e dentes que os fundos são os melhores investimentos, e uma outra galera que afirma que os fundos não valem a pena porque têm riscos de renda variável e retorno de renda fixa. E eu não acredito em nenhuma dessas teses, pois não acho que os fundos imobiliários sejam melhores do que as ações, mas também não considero eles inúteis. Muito pelo contrário, eles são essenciais para a maioria dos investidores que têm poucos recursos para investir, e mais essencial ainda para a estratégia da árvore dos dividendos, já que os benefícios deles são extremamente importantes para a composição da árvore. Um exemplo claro disso são os dividendos mensais, que aceleram o efeito dos juros compostos e a sua capacidade de distribuição de recursos e balanceamento dentro da sua carteira. E quanto mais rápido e recorrente você manter o fluxo desses investimentos, desses aportes, maiores serão os seus resultados de médio a longo prazo, já que a sua curva de juros compostos está sendo acelerada. E isso é especialmente vantajoso para quem é assalariado ou só consegue investir uma vez por mês, pois quem investe com mais frequência tem uma vantagem em relação a quem aporta apenas em poucos períodos no ano, mesmo que o valor total investido seja entre 7 a 13% menor. Então, mesmo que os dividendos dos fundos sejam baixos no início, eles aceleram seus resultados, ficando cada vez mais perceptível isso com o passar dos anos. E outro grande benefício dos fundos é que eles são a melhor forma e com maior segurança de se investir no ramo imobiliário, que é um dos melhores setores para se ter posição. Ou você nunca ouviu a famosa frase que diz: quem investe em terras e imóveis nunca erra? Essa frase, apesar de exagerada e perfeccionista, é baseada em algo concreto, pois bens imobiliários e terras são os ativos físicos que mais valorizam, sendo o modelo de investimento que possui a maior valorização interna ano após ano, com destaque para o ramo de lajes corporativas, galpões logísticos, renda urbana e shoppings, que são os nichos mais estáveis e menos voláteis dos fundos imobiliários. Entretanto, para seguir fielmente a estratégia,
Para o tronco da árvore, você só deve investir em fundos imobiliários de tijolo, que são os fundos com maior exposição aos ativos físicos. Não iremos incluir outros tipos de fundos nessa estratégia. Isso porque, assim como a raiz, o tronco precisa ser sólido, resistente, priorizando a segurança e a frequência de dividendos, além do seu crescimento, é claro. E mesmo que historicamente os fundos imobiliários de tijolo tenham um dividend yield menor, são mais seguros e compensam o menor dividend yield pela maior potência de valorização. E conforme cresce e mantenha o dividend yield estável, a longo prazo eles tendem a passar o retorno de dividendo dos outros fundos. E para garantir ainda mais segurança, você pode ter uma quantidade maior de fundos em relação aos outros ativos da sua carteira, principalmente quando feita entre diferentes setores, regiões e clientes. Isso porque mais cedo ou mais tarde, algum fundo imobiliário vai enfrentar problemas com inquilinos, vacância, taxas específicas do setor ou simplesmente quando errar algum investimento. E no caso dos fundos imobiliários, essa maior diversificação é mais racional e lucrativa, pois não é uma pulverização. Pois diferente das ações, por exemplo, que podem explodir se acertar um projeto ou um investimento ou se recuperar de um mau momento apenas mudando as suas estratégias ou reduzindo temporariamente os dividendos, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do lucro em dividendos, sobrando pouco para surpreender o mercado com um investimento assertivo ou para se recuperar de forma rápida, sendo o ativo variado que mais demora para se recuperar de problemas e voltar a gerar valor aos investidores. Com isso, em caso de problemas, tende a ser uma queda forte e uma recuperação lenta, além de reduzir os dividendos, e nesse caso, a maior diversificação é vantajosa. Inclusive, existem fundos imobiliários que pagam dividendos no início, no meio e no final do mês. Ou seja, se na hora da diversificação você também distribuir por esse parâmetro, sendo possível até mesmo receber dividendos por semana, irá acelerar ainda mais o efeito dos juros compostos na sua carteira, ao mesmo tempo que reduz os seus riscos de concentração. Resumindo, o tronco da árvore precisa ser sólido e ter um fluxo de nutrientes constantes e previsíveis, independente do período e do cenário que vivemos. E nesse ponto, os fundos imobiliários de tijolo se encaixam perfeitamente, não como os principais investimentos isolados ou como a parte da árvore que mais dará retorno, mas sim como a melhor ferramenta de alavancagem de aportes e dividendos, que no início parecerá inútil, mas para quem tiver paciência, terá os melhores resultados em poucos anos. Agora que já entendeu como deve ser o tronco da árvore, vamos para a parte mais importante da nossa árvore, que é a copa da árvore, que na verdade é o coração. Nela vamos colocar alguns tipos de ações com características diferentes, mas a maior parte delas precisam pagar bons dividendos ou, no mínimo, ter um potencial de pagar bons dividendos no futuro. Sabendo disso, teremos 3 tipos de ações na copa da árvore. A primeira delas são as ações perenes nacionais, que são aquelas da B3 com vantagens competitivas sólidas e com alta barreira de entrada contra possíveis concorrentes, priorizando os setores mais seguros, como bancos, seguradoras, energia e saneamento. E o segundo tipo de ação segue a mesma lógica do primeiro, porém devem ser ações internacionais, as famosas estoques, priorizando, é claro, as maiores empresas do mundo e os segmentos que são perenes e sólidos lá fora, mas que aqui na Bolsa Brasileira estão muito atrás, como por exemplo o ramo de saúde e tecnologia. E eu sei que para muitos investir lá fora é complicado devido à taxa de câmbio, uma maior complexidade e a sensação de ter muito pouco dinheiro para fazer isso. Se esse for o seu caso, você não precisa manter aportes recorrentes lá fora. Aconselho que, no mínimo, tenha o hábito de investir lá fora pelo menos 2 vezes por ano. Vai acumulando um valor pequeno ali e 2 vezes por ano você realiza o seu aporte lá fora. Irá fazer muita diferença. Pode ter certeza disso. Então se esforce para conseguir isso e quebrar esse tabu de não conseguir investir lá fora. E por fim, o terceiro tipo de ações da copa da árvore são as ações cíclicas, que apesar de serem mais arriscadas do que as ações perenes, é essencial que você tenha no mínimo 2 delas na carteira. Caso não saiba, as ações cíclicas são aquelas ligadas a commodities, sendo dependente de fatores que não estão no seu controle. E por conta disso, você precisa escolher empresas que são relevantes, de preferência líderes em algum segmento ou que tenham alguma vantagem logística ou estrutural que torne ela acima da média do mercado. Esse tipo de ação é importante para gerar micro oportunidades em cenários favoráveis para a bolsa, pois geralmente as empresas sólidas de setores perenes tendem a ficar caras com mais facilidade, principalmente em cenários favoráveis ou em grandes altas da bolsa, o que pode dificultar uma entrada com margem de segurança. E devemos
devemos evitar entrar em qualquer preço, principalmente nos ciclos de alta. Já as ações cíclicas, mesmo em momentos favoráveis para a bolsa, podem sofrer desvalorizações, já que dependem de diversos outros fatores, como os preços das commodities, política e economia internacionais e tendências de consumo, tornando-se boas oportunidades de investimento em vários períodos diferentes, inclusive durante as altas das bolsas de valores, mantendo a sua carteira girando devido a mais opções de aporte descontado, o que torna a sua carteira mais recorrente. A questão é que a copa da árvore é mais delicada e precisa ser bem equilibrada. Entre os ativos perenes nacionais, dê um pouco mais de prioridade aos bancos e seguradoras do que às empresas de energia e saneamento, pois bancos e seguradoras ainda são mais seguros e menos expostos a riscos críticos. Já empresas de energia e as de saneamento, apesar de seguras, podem ser afetadas por fatores como falta de chuva, custos elevados, relações tarifárias e regulatórias, crescimento limitado e alta alavancagem recorrente. E nos ativos americanos, dê maior prioridade aos líderes mundiais e ativos mais sólidos, mesmo que pague pouco ou nenhum dividendo, pois nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das empresas evitam pagar dividendos devido ao alto imposto em cima deles. Entretanto, fazem recompras de ações com muita frequência, o que eleva o potencial de crescimento das estoques, substituindo assim o potencial dos dividendos. É uma forma de escapar do imposto e te gerar retorno, quando gerar retorno ao investidor. Agora, sobre os ativos cíclicos, evite concentrar eles na mesma commodity. É mais inteligente diversificar eles em diferentes tipos de segmento, reduzindo assim a sua exposição a variações específicas de um único ramo ou de uma única commodity. E lembre-se, não deixe que a copa da árvore seja mais exposta aos ativos cíclicos do que as outras ações, pois os ativos cíclicos são apenas alavancas estratégicas para gerar micro-oportunidades e não a principal forma de você buscar resultado dentro da copa da árvore. Com a estrutura da árvore completa, vamos falar sobre os seus aportes e reinvestimento dos dividendos que você irá receber. Para seguir a estratégia, todos os seus aportes e os dividendos que você recebe do tronco da árvore, ou seja, dos fundos imobiliários, você irá colocar tanto nos próprios fundos imobiliários quanto nas ações da copa da árvore, priorizando os ativos mais descontados ou naqueles que você deseja aumentar a posição. Agora, sobre os dividendos das ações da copa da árvore, você irá colocar 100% deles nos frutos da árvore, que será uma outra parte da estratégia. E os frutos da árvore serão os ativos mais arriscados da sua carteira, porém com grande potencial de retorno. Entretanto, não é porque são os mais arriscados que você vai investir em qualquer porcaria para aproveitar um hype ou uma tendência de alta que algum guru da internet está falando. Por conta disso, não seja enfeitiçado por notícias tendenciosas e nem por promessas de resultados. Invista apenas naquela empresa que você realmente acredita para o futuro, apesar dela ser mais arriscada hoje, no presente. E para essa parte da carteira, priorize investir em small caps, que são empresas pequenas ou relativamente menores e sem as mesmas vantagens das empresas da copa da árvore. E tenha tanto small caps de setores perene quanto de setores cíclicos, pois a ideia por trás dos frutos da árvore é que eles se desenvolvam e se transformem em novas mudas daquela árvore. Então, seja small cap de setores cíclicos ou de setores perenes, você só irá comprar se você acredita que algum dia lá no futuro eles serão grandes e sólidos como as empresas que fazem parte da copa da árvore. E quando isso acontecer, você terá completado um ciclo de investimento. E nesse ponto, ou você irá transformar essas mudas em novos galhos da sua árvore principal para buscar maiores resultados, ou irá fazer delas novas árvores, priorizando a segurança e a preservação do seu patrimônio. E após alguns ciclos bem concluídos, você terá uma floresta que sustentará você e toda a sua família. Só que você precisa entender que nem todo fruto que sai da árvore irá se transformar em algo melhor, pois alguns irão apodrecer, enquanto outros serão novas árvores no futuro, e você precisa deixar a natureza deles prevalecer. Ou seja, após investir nos frutos, evite vender eles, mesmo que desvalorize e fique evidente que você errou o momento, ou se eles multiplicarem de tamanho. Deixem eles lá e ignore o patrimônio que está incluído neles quando for avaliar o seu balanceamento. Finja que eles não existem na hora de balancear a sua carteira, pois eles são apenas os seus dividendos trabalhando por você, ou seja, frutos que já saíram da sua árvore. Não precisa ter medo de perdê-los ou ficar podando toda vez que cresce. Deixe a natureza da estratégia agir, mas lembrando que o foco das small caps também serão os dividendos, mas não seja tão rígido quanto a isso. Eu sei que algumas small caps hoje já pagam bons dividendos desde o início e outras nem tanto, pois priorizam o crescimento e o melhor posicionamento do segmento. Então tenha uma visão de dividendos de
de longo prazo. Mesmo que a Small Caps hoje não pague nada, se você enxergar uma capacidade futura dela pagar bons dividendos, já se caracteriza como um fruto daquela árvore. Dessa forma, com essa estratégia, além de elevar o potencial de dividendos da sua carteira, você também elevará o potencial de valorização, pois uma boa árvore, além de dar bons frutos, irá manter o seu ciclo de crescimento. Existe ainda um último adicional para essa estratégia, que eu recomendo apenas para quem já possui no mínimo R$100 mil investidos ou para quem sente que já está muito exposto a uma única economia, principalmente ao risco Brasil, que seria a inclusão dos beija-flores, que na verdade são os ETFs, para diversificar e proteger o seu patrimônio. Então, quando você se sentir pronto ou necessitado, pois vai depender de cada perfil e estômago financeiro, você começa a destinar de 25% a 40% do seu aporte mensal para os ETFs diversificados, tanto os com histórico de dividendos, onde você irá reinvestir os dividendos neles mesmo, quanto os que replicam índices e priorizam o crescimento. O objetivo principal dos ETFs para a sua carteira é o posicionamento estratégico em diversos setores e ativos ao redor do mundo, como se fosse um beija-flor levando parte dos seus nutrientes e pólen das suas árvores para outros lugares. Isso proporciona proteção contra o risco Brasil e permite o fortalecimento do patrimônio em diferentes moedas, praticamente garantindo uma evolução regular do seu patrimônio dentro da sua carteira, mesmo que abaixo da média dos outros ativos, além de melhorar a resiliência a acontecimentos globais e crises regionais que você possa sofrer. Mas lembre-se que os ETFs podem retardar o potencial de resultados da sua carteira, principalmente se você investir neles antes da hora. Então pense bem antes de adotar essa prática cedo demais. Agora sim, todos os princípios e filosofias da estratégia já foram explicados, então você já consegue adotar ela por conta própria. Eu sei que talvez você gostaria que eu falasse sobre a porcentagem que você deve colocar em cada ativo ou em cada parte da árvore, mas isso não seria inteligente e nem racional. Você não deve nem precisa seguir uma porcentagem exata e específica pré-definida para manter a carteira saudável e lucrativa. Caso contrário, terá que ficar vendendo e rebalanceando a carteira toda hora para manter aquela porcentagem sempre correta. E geralmente quem faz isso vende os ativos que valorizam para realocar o valor nos outros ativos. E como diz Peter Lynch, quem faz isso está na verdade cortando as flores e regando as ervas daninhas. Entenda de uma vez que a sua carteira precisa ser racional e não artesanal. Assim como as árvores, a sua carteira não será perfeitamente geométrica. Algumas terão os troncos maiores, outras serão mais rebaixadas, algumas terão muitos frutos, outras nem tanto. Terão as que possuem uma copa avantajada e pulverizada e as com copas mais concentradas e por aí vai. Você não precisa seguir um parâmetro universal, apenas se sentir confortável com o que está vendo. Não interessa se tem mais beija-flores do que frutos, se o tronco é maior do que a copa ou vice-versa. O importante é você conhecer a sua árvore e só podar quando realmente fizer muito sentido e sair da sua zona de segurança e conhecimento. E o número de ativos também é outro fator muito pessoal, do seu perfil de risco e capacidade de acompanhamento, pois é uma estratégia que pode ser aplicada em diferentes perfis. Mas na minha concepção e na minha carteira pessoal, eu irei manter dessa forma: o tronco entre 6 a 30 fundos imobiliários, a copa entre 5 a 20 ações em geral, somando as ações perenes nacionais, estrangeiras e as cíclicas, e os frutos entre 2 a 7 small caps. Na filosofia do beija-flor, entre 3 a 5 ETFs. Claro que a maior diversificação virá com o passar do tempo, então quanto mais perto do início do caminho, eu terei o número de ativos mais próximo do mínimo e vice-versa. Mas você pode seguir do seu jeito, no que você achar melhor ou estiver com segurança e confiança para fazer. Não precisa seguir o meu perfil e não precisa seguir uma ordem universal para balancear a carteira. Ela só precisa ser racional. Você precisa entender ela e deixar ela com a sua cara, com a sua segurança, com base no seu conhecimento. Então é isso. Se assistiu até aqui, acredito que tenha no mínimo gostado dessa estratégia e pode ter certeza que ela fará muita diferença na sua vida financeira. Qualquer dúvida você pode perguntar diretamente para mim e vamos juntos nessa caminhada.